Oi, eu sou Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma história em quadrinhos conhecida por A Gigantesca Barba do Mal. A Gigantesca Barba do Mal, criada e ilustrada por Stephen Collins, era aí uma história em quadrinhos que estava no meu radar, que estava na minha listinha de futuras leituras há muito tempo. Como a maioria de vocês sabem, eu acompanho vários canais gringos, hoje nem tanto, e por meio deles eu descubro muita coisa que muitas vezes chega aqui no Brasil ou muitas coisas que eu acabo indo atrás, lendo em inglês mesmo, porque o mercado editorial brasileiro nem sempre atende todas as nossas expectativas. E A Gigantesca Barba do Mal era uma história em quadrinhos que muita gente de fora do Brasil comentava, que muita gente lia, que muita gente gostava e que muita gente indicava. E por isso, principalmente por conta deste título curioso, eu tinha um interesse enorme em realizar essa leitura. Em A Gigantesca Barba do Mal, a gente vai conhecer uma ilha conhecida por aqui. Ela é cercada pelo mar, como se espera, de toda a ilha. E ninguém sabe muito bem o que existe além do mar. Eles chamam este lugar, que ninguém sabe exatamente o que é e o que existe, de lá. Em aqui tudo é extremamente organizado, ao ponto de todas as casas serem iguaizinhas umas às outras. As pessoas saírem sempre no mesmo horáriozinho para ir trabalhar e voltarem sempre pelo mesmo caminho para suas casinhas iguaizinhas umas às outras. Grande parte dessas casas, principalmente as localizadas ali próximos à praia, não tem janela nenhuma que vire para a praia, porque se você olha para a praia, você olha para o mar, no mar existe o lá, e como ninguém sabe o que acontece em lá e o que é lá, eles preferem simplesmente não olhar para lá, porque o desconhecido dá medo e é melhor ficar no nosso cotidiano, nas nossas regras, nas nossas coisinhas iguais que a gente já conhece e que nos dão segurança. É assim que a gente vai conhecer um personagem que eu já esqueci o nome, que vivia em aqui, como todo mundo, que fazia as mesmas coisas que todo mundo, que trabalhava numa empresa que curiosamente ele não sabia para que servia e o que fazia, ele só sabia que toda vez ele chegava lá no seu cantinho, no seu escritório, do prédio da empresa e recebia e-mails, e esses e-mails continham dados e tabelas sobre coisas que ele não fazia ideia, e com base nesses dados e nessas tabelas ele criava apresentações, apresentava essas coisas para as pessoas que também não faziam a menor ideia de para que servia tudo aquilo. Todos os dias desse personagem eram praticamente iguais, todos os dias ele seguia a mesma rotina, fazia as mesmas coisas como todo mundo, e assim seguia a vida das pessoas de aqui, até que esse nosso personagem, que era ali todo assiadinho, todo arrumadinho, começa a ver a sua barba crescendo, e crescendo, e crescendo cada vez mais, e ele tentava cortar, e ele tentava parar, e ele tentava de tudo, mas a barba não parava de crescer. E assim a nossa história começa e o caos se instala na cidade de aqui, porque em um lugar onde todo mundo era asseadinho, era arrumadinho do mesmo jeito, possivelmente nunca tinham visto uma barba enorme, gigantesca, aquela pessoa com uma barba enorme que não parava de crescer se tornava diferente, se tornava curioso, possivelmente mostrava algo que existia em lá, que era desconhecido, que ninguém entendia e que ninguém queria entender realmente. E daí a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com esse pobre coitado que se viu distanciado da sua vida cotidiana e rotineira porque a sua barba começou a crescer demais, literalmente. Apesar da premissa bizarra, peculiar, curiosa, A Gigantesca Barba do Mal fala sobre coisas muito interessantes e muito importantes para as pessoas que vivem aqui no mundo real. A primeira delas é sobre a questão do cotidiano, sobre a questão de como na sociedade se espera e se estabelecem regras curiosas para que todo mundo seja
basicamente igual. Muito se diz que o diferente é bacana, que a gente precisa celebrar as diferenças, mas no fundo a gente gosta, a gente espera, a gente quer que tudo seja igualzinho como foi ontem e que todas as pessoas sejam iguaizinhas a você e assim tudo siga de forma serena, segura e sem grandes confusões. Porém, todavia, entretanto, o mundo não é assim e a gente sabe muito bem que não é assim, apesar de acreditarmos que seria possível regrar tudo para que tudo ficasse igualzinho. E é aí que entra a questão então da gigantesca barba do mal, porque ela é o diferente, ela é a coisa que vai quebrar a rotina, que vai quebrar as expectativas daquelas pessoas e que vai confrontá-las com uma coisa que elas não conhecem e que talvez elas não queiram conhecer e que talvez elas não queiram ser confrontadas. E assim a gente vai perceber como o diferente, o inusitado, aquilo com que a gente não está acostumado, aquilo que a gente não vê normalmente, incomoda. No caso da barba gigantesca, ela realmente incomoda, porque ela cresceu, ela tomou ali a casa do cara, ela foi pro jardim e foi pro meio da rua e continuou crescendo e não parava mais. Então sim, ela realmente incomodava as pessoas porque ela estava ali fisicamente. Mas se a gente pegar essa ideia e trazer aqui para o mundo real, a gente pode pensar sobre coisas que não necessariamente se expandem para o jardim e para a rua e para o bairro inteiro, mas que incomodam as pessoas de uma forma que é como se fosse uma gigantesca barba que dominou ali o bairro inteiro e agora a gente teve até mesmo que mudar o nosso caminho de ida e volta para o trabalho porque tem uma barba no meio do caminho. E assim a gente vai acompanhando nessa historinha curiosa como a conformidade com as coisas é razoavelmente boa, porque ela nos mantém seguros, ela nos mantém em uma zona de conforto, ela nos faz saber o que esperar no dia de amanhã e no próximo e no próximo. Mas também vai mostrar pra gente como essa questão da diferença, essa questão das quebras de coisas que acontecem a todo momento na nossa vida também são importantes. Porque a gente sabe, mesmo que a gente prefira esquecer, que os nossos planos, eles são planos só até certo ponto. Em algum momento a vida vai chegar e vai falar pra você que aquilo lá que você tá querendo não vai dar certo. E que você vai ter que dar um jeito de se reorganizar inteiro para fazer as coisas funcionar. Isso pode acontecer por meio de uma barba que afetou ali o seu caminho de ida e volta para casa, ou por meio de outras coisas específicas, como por exemplo, uma pessoa diferente que está andando do seu lado na rua. E você pode escolher continuar o seu caminho normalmente, ou você pode ficar com medo daquela pessoa diferente porque ela é diferente de você e fazer todo um contorno para simplesmente não ter que encarar aquela pessoa ou aquela coisa ou aquele problema. E aqui a gente pode colocar várias coisas. E de uma forma curiosa, razoavelmente engraçada, ela faz a gente pensar e refletir sobre coisas que a gente precisa refletir, caso nunca tenha refletido, que a gente precisa pensar de novo, caso já tenha aí de certa forma incorporado em nós mesmos e que a gente precisa sim exercitar para não deixar que a coisa chegue onde chegou aqui nessa história. Outra coisa legal de A Gigantesca Barba do Mal são as ilustrações da história em quadrinhos. Ela é toda preto e branco e tem um estilo de ilustração que eu já comentei pra vocês algumas outras vezes, mas que eu associo ao cartoon. Isso porque os detalhes da ilustração e principalmente das pessoas ali, dos personagens, são limitados, e isso tudo para permitir que a gente se conecte ainda mais com a narrativa, ainda mais com o personagem, ainda mais com as mensagens que estão sendo transmitidas pra gente aí ao longo dessa história em quadrinhos, que merece sim todo o reconhecimento que tem, que teve e que merece sim ser indicada aí para novos leitores
até mesmo para aqueles que não têm aí o costume de ler história em quadrinhos, estão procurando um lugar para começar. Esse aqui é um bom lugar para começar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e já coloca aí nos comentários se você já leu ou se você já conhecia a Gigantesca Barba do Mal, o que você acha ou o que você achou dessa história, se tem interesse de ler, se tem interesse de ler, não sei, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa história em quadrinhos nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.